Atenção, região norte. 38ª Conferência de Escola Dominical. Com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. 12 a 15 de setembro de 2024, no Centro de Convenções de Araguaína. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Paulo Martins Neto, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Elienay Cabral, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes. Além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Araguaína-TO. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 38ª Conferência de Escola Dominical, 12 a 15 de setembro de 2024, no Centro de Convenções de Araguaína. Uma realização CGADB e CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 10. Os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos chegando a mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição que estamos estudando na classe de jovens. E neste trimestre nós estamos estudando o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Nesta 10ª lição, o tema será os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. A partir desta lição, nós adentramos a uma parte de grande relevância no livro de Daniel, que são as profecias, as visões apocalípticas, ou seja, abrange uma área de estudo muito pertinente, que é a área da escatologia. Nós adentramos agora ao capítulo 7 do livro de Daniel. E vamos trazer aqui algumas informações, algumas reflexões importantes para entendermos o livro e também alguns princípios para aplicarmos ao estudo da escatologia. Vamos ao texto principal dessa lição, que está em Daniel, capítulo 7 e o versículo 13, que diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. O resumo dessa lição é: os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Vamos à introdução do nosso estudo. Diz-nos assim: na lição de hoje estudaremos o capítulo 7 do livro de Daniel, que contém a descrição de uma visão profética que ocorreu durante o primeiro ano de reinado de Belsazar. Essa visão precede os eventos narrados nos capítulos anteriores do livro
e possui um paralelo com o sonho de Nabucodonosor, narrado no capítulo 2, mas com uma riqueza de detalhes que aprofunda a nossa compreensão sobre o desenrolar da história mundial e a suprema soberania divina que permeia todos os eventos. A lição nos lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Pois bem, então nós começamos a partir dessa lição a adentrar uma parte significativa do livro de Daniel, que são as visões acerca daquilo que haveria de acontecer ali nos anos seguintes, nos séculos seguintes, mas também com aplicações para aquilo que haverá de acontecer ainda, ou seja, para os aspectos apocalípticos acerca do fim de todas as coisas. E é importante então destacar que nós chegamos a uma parte do livro de Daniel, que é aquilo que nós chamamos de escatologia. Este é o nome que nós aplicamos na área do estudo da teologia. E o que é a escatologia? A escatologia é a parte da teologia sistemática que estuda as últimas coisas, aquilo que haverá ainda de acontecer, já revelado na palavra do Senhor. E é importante, a partir de agora, nós termos em mente, você como professor, como professora da escola dominical, ressaltar aos seus alunos como este estudo ele é de grande relevância. A escatologia, ela faz parte da nossa história, faz parte da nossa tradição e faz parte também da nossa teologia sistemática, a partir da tradição pentecostal. Agora, é muito importante nós adotarmos algumas cautelas em relação ao estudo da escatologia. A escatologia, ela deve ser direcionada por um cuidado muito básico, no sentido de somente apontar e darmos segurança em relação àquilo que vai acontecer a partir de uma interpretação segura do texto sagrado. Ou seja, nós precisamos nos afastar de uma especulação, é aquilo que é chamado de uma escatologia especulativa. Não é o nosso propósito. Nós precisamos ter segurança. E mais, o propósito da escatologia não é simplesmente conhecer pormenores, simplesmente para que tenhamos mais informações sobre aquilo que vai acontecer. Não, o objetivo da escatologia é, sobretudo, firmar a nossa esperança, tendo a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. É a partir desse princípio que nós vamos direcionar esta lição, principalmente a partir de agora, a partir da 10ª lição e a partir do capítulo 7 do livro de Daniel. Também é importante destacar que esta parte da nossa lição, ela será direcionada por autores, teólogos, pastores da nossa tradição. Nós vamos nos basear, por exemplo, no saudoso pastor Antônio Gilberto, os escritos do pastor Severino Pedro e tantos outros que nos deixaram grandes ensinamentos na interpretação escatológica. E também nós vamos nos basear na própria declaração de fé das Assembleias de Deus. E é importante, nós deixamos aqui essa recomendação, que ao longo desse estudo, dessa parte da lição, acompanhar cada etapa tendo como referência a nossa declaração de fé, pois isso nos dará maior segurança. Pois bem, feitas essas observações, vamos agora para os pontos desta lição. Primeiro ponto, a visão dos 4 animais. Segundo ponto, a interpretação do sonho. E o terceiro ponto, o reino de Deus e o seu julgamento. Muito bem. O primeiro ponto fala sobre a visão dos 4 animais. Aqui é importante, desde logo, ressaltar que a partir desta seção do livro de Daniel, o livro ele não está redigido de forma cronológica. É importante destacar esse ponto. Isto significa que esta passagem, historicamente, cronologicamente, ela não é uma sequência do capítulo anterior. Veja que Daniel data esta visão do primeiro ano do reinado de Belsazar. Logo,
nós chegamos à conclusão que este episódio ocorreu pelo menos 10 anos antes do banquete mencionado no capítulo 5, que nós já estudamos, sobre o qual tratamos na nossa lição de número 8. Pois bem, aqui nós temos então uma visão que Deus concede por sua revelação a Daniel. E é importante aqui nós atentarmos que esta é a primeira revelação que é dada diretamente a Daniel. Nas outras situações, nós vemos Deus dando sonhos para os reis. E aqui nós temos um caso em que Deus, de fato, expressamente dá uma visão ao profeta. E aqui o texto vai nos dizer, no capítulo 7, a partir do versículo 2, que Daniel tem uma visão e ele observa então nessa visão 4 ventos do céu que agitavam o grande mar. Nós chegamos a essa conclusão quando lemos os versículos 2 e 3, que diz assim: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. Verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. É interessante nós termos aqui essa descrição de Daniel. E, segundo os estudiosos, a própria agitação no mar, nós podemos ter vários fundamentos para isso nas Escrituras. Essa agitação do mar representa a inquietude das nações da terra. Esta é uma grande representação, ou seja, quando Daniel, portanto, vê os mares sendo agitados, nós temos essa inquietude das nações que caracteriza realmente as nações humanas ao longo da sua existência, buscando poder, buscando glória, através de disputas e através de guerras. Nós chegamos também a essa conclusão quando nós lemos Isaías, capítulo 17, verso 12, e também Apocalipse 17, 15. Quais eram esses animais da visão de Daniel? Daniel, então, ele descreve, a partir do versículo 4, quais eram as características desses animais, na qual 4 grandes animais surgem do mar. Quais são eles? Primeiro, é um leão com asas de águia, nós vemos isso no versículo 4. O segundo animal é um urso, descrito no versículo 5. Um leopardo com 4 asas está no versículo 6. E o quarto animal, que não é descrito por um nome conhecido, é um animal terrível e espantoso. E nós chamamos a sua atenção, sobretudo, para esse quarto animal, porque nós teremos maiores informações sobre ele. Observe aqui que cada um desses animais é diferente um do outro. Qual que é o indicativo que nós temos aqui? O indicativo que nós temos aqui é que cada um deles representa um reino ou império diferente, ou seja, cada um com as suas propriedades, com as suas peculiaridades. É importante nós termos esse destaque aqui. E isso também se expressa através dos seus poderes e também da sua importância na história. É importante também nós lembrarmos que o fato de Daniel ter visto 4 animais, nós temos aqui também uma representação animalesca, ou seja, apontando aí para a natureza selvagem dos impérios conquistadores que se desenrolariam ao longo da história e que batalhariam por domínio e poder. Você pode perceber que a visão que Daniel teve foi tão impressionante, foi tão impactante sobre ele que o deixou perplexo e abatido. Nós podemos notar isso nos versículos 15 e 16 do capítulo. Contudo, a Bíblia vai nos dizer que o anjo de Deus estava lá para dar entendimento a Daniel, explicando o sentido do sonho. É importante aqui nós destacarmos isso. Nos versículos 16 e 17 é apresentado um anjo
que dá um entendimento a Daniel acerca daquela visão. Ou seja, grande parte, portanto, desta visão, ela é explicada, ela é interpretada pelo próprio anjo do Senhor, que é enviado para dar entendimento a Daniel. Aqui é importante notar que a visão que Daniel teve guarda correspondência com o sonho que Nabucodonosor teve e que nós já estudamos lá no capítulo 2 deste livro. Aqui, qual o sentido que nós podemos extrair deste paralelo das revelações? Seja a revelação que foi dada ao rei Nabucodonosor e agora, nesse caso, a revelação que é dada por visão a Daniel. Isso nos leva a entender que Deus, ele pode revelar-se e revelar os seus mistérios de diversas maneiras. E aqui nós podemos então fazer um paralelo. Na sequência, nós vamos aprofundar nas características de cada um desses animais, mas aqui nós já temos um paralelo desses animais com cada parte da estátua. Veja, a parte de ouro da estátua corresponde aqui ao leão, que sugere, portanto, que indica especificamente o Império da Babilônia. A parte de prata da estátua tem correspondência com o Império Medo-Persa, que é, na visão de Daniel, o urso. A parte de bronze da estátua do sonho de Nabucodonosor corresponde aqui ao leopardo, que diz respeito, então, ao Império Grego. E, por fim, nós temos a parte da estátua que era de ferro, que corresponde, na visão de Daniel, a Roma ou ao Império Romano, e que corresponde, aqui na visão de Daniel, ao animal terrível e indescritível. Pois bem, aí sim, nós temos no segundo tópico a interpretação do sonho e as características de cada um desses animais, como iremos aplicar no estudo da escatologia. Pois bem, então, o primeiro animal é o animal que é descrito aqui como sendo um leão. Veja que nós temos aqui o indicativo de que este leão, ele refere-se ao Império Babilônico. Veja, inclusive, que em Jeremias, capítulo 4, versículo 7, e também no capítulo 50 e no verso 17, o próprio rei Nabucodonosor é comparado a um leão. As asas arrancadas, como se descreve na visão de Daniel, e também o fato do seu coração de homem ter lhe sido dado, podem aludir ao quê? A sua queda e a sua restauração, como nós já estudamos lá em Daniel no capítulo 4. Ou seja, então, o leão indica aqui, de maneira clara para nós, estudiosos dessas visões e numa perspectiva pentecostal da escatologia, que é o Império Babilônico. O segundo animal é o urso, e aqui refere-se então ao Império Medo-Persa. O urso que levantou de um lado é retratado como o peito e braços de prata da estátua do sonho de Nabucodonosor, correspondendo ao Império Medo-Persa. Veja que a este animal as pessoas diziam: levanta-te, devora muita carne, como está lá no versículo 5. Isso destaca o quê? Destaca o seu poder destrutivo. E esta era uma das características do Império Medo-Persa. Como nós teremos, inclusive, uma oportunidade na lição seguinte, inclusive, de aprofundar nas características do Império Medo-Persa. Na simbologia profética, nós temos também alguns indicativos acerca dessas costelas que estavam na boca do urso. Veja o que dizem Antônio Gilberto e Severino Pedro.
eles se referem a essas 3 costelas entre os dentes como sendo potências que foram conquistadas pelo Império Medo-Persa, referindo-se, portanto, à Babilônia, à Lídia e também ao Egito. Em terceiro, nós temos as características de um leopardo. E aqui nós temos a aplicação ao Império Grego, também chamado de Império Macedônico. As características desse animal representam adequadamente o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou uma nação após a outra com extrema velocidade. Com a sua morte, o império se dividiu em 4 partes, distribuídas entre os seus generais: Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. E por fim, nós temos o último animal, grande e terrível, como já indicamos, aludindo ao Império Romano. E esse Império Romano, ele viria a emergir como uma superpotência séculos depois. O fato é que nós temos aqui, na descrição do verso 7, que o urso fazia seus inimigos em pedaços. A primeira coisa que fazia o Império Romano após conquistar uma nação era dividir suas terras em regiões, tetrarquias, províncias e distritos. Roma se destacou como o império mais impactante na história da humanidade. Então nós temos aqui a explicação, o sentido desses 4 grandes animais que constam da visão de Daniel e que, portanto, correspondem às partes da estátua do sonho de Nabucodonosor. Veja, nós chamamos a atenção nesse ponto, sobretudo para este 4º império, porque esse 4º império, que alude ali ao Império Romano, tinha aplicação não somente para a história que haveria de suceder nos séculos seguintes, mas também tem implicações para os últimos dias, para o tempo do fim. Veja que o 4º império, representado pelo animal espantoso, ele será diferente de todos os animais. Veja o que está no capítulo 7 e no versículo 23. Há, inclusive, uma ênfase nesse sentido. Como nós informamos, além do cumprimento histórico pela existência do Império Romano, a visão também aponta para uma dimensão escatológica, futura, inclusive que vai se cumprir no período do Anticristo, também no período que diz respeito à grande tribulação, que nós traremos maiores informações. Veja que os 3 primeiros animais foram absorvidos um pelo outro. Mas este último animal espantoso, terrível, ele será destruído por intervenção divina, ou seja, aponta para um momento futuro. E esse é um destaque que nós fazemos. Alguns estudiosos querem fazer acreditar que esta visão de Daniel teve cumprimento já na história e que não diz respeito a algo que vai acontecer. Na nossa linha escatológica, nós entendemos que dizia respeito àquilo que haveria de acontecer na história, mas ainda existe uma parte que haverá de se suceder ao longo da história da humanidade. Ao que especialmente aponta esse aspecto daquilo que há de vir? Aponta diretamente para o anticristo. Veja que as 10 pontas ou os 10 chifres que saíam da cabeça do 4º animal prefiguram, portanto, 10 reis advindos do antigo Império Romano. Veja que este último animal, esse 4º animal, ele tinha 10 grandes chifres. Qual é a interpretação desses chifres de acordo com a nossa linha escatológica? Significa ou representam 10 reis advindos do antigo Império Romano, apontando para aquilo que haverá de acontecer. E aqui nós temos uma conexão também desta visão de Daniel com a estátua mais uma vez.
porque nós estudamos lá na estátua de Nabucodonosor que essa estátua, com os seus 2 pés, tinha 10 dedos, que prefiguravam, portanto, 10 reinos. Então nós temos aqui um paralelo entre essas visões. E não somente isso, mas também nós vamos encontrar uma referência aos 10 chifres que constam da besta do Apocalipse, como nós podemos ver no capítulo 13, versículo 1 de Apocalipse, e também no capítulo 17 e do versículo 12. Veja como nós temos aqui uma linha de interpretação segura, fazendo uma análise hermenêutica consistente, a partir daquilo que nós encontramos na própria palavra de Deus, fazendo uma análise daquilo que encontramos no livro de Daniel e também no Apocalipse, seguindo aqui uma linha muito segura para podermos levar esse tema para os nossos alunos. Observe que outro rei é representado pela pequena ponta, que se levantará após os 10 reis e abaterá os 3 primeiros, arrancando-os tal como descreve a visão. Veja então que há aqui um indicativo nessa passagem que nós lemos no capítulo 7, que temos um detalhe especial em relação a esse último animal, que tem os seus 10 chifres. Porém, nós temos um chifre que ele se sobressai. Acompanhe comigo no capítulo 7 e o versículo 23, que diz assim: Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra. Veja a sua amplitude, envolvendo toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Ou seja, será um reino que vai trazer uma aplicação violenta ao mundo em geral. Aí prossegue dizendo: e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Isso daqui é um indicativo acerca do anticristo que haverá de vir. Veja o que nós lemos também em conexão dessa passagem com aquilo que se encontra em Apocalipse, como já destacado, no capítulo 17, dos versículos 12 a 14. Qual a interpretação que nós temos em relação a esta passagem a partir da nossa tradição escatológica? A interpretação é que a pequena ponta, em algumas traduções, ou pequeno chifre, representa o anticristo, que surgirá no final dos tempos e fará guerra aos santos, como nós lemos no capítulo 7 e no versículo 21. A Bíblia apresenta o anticristo como sendo o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta contra Deus e que se levanta contra Cristo. Nós temos um paralelo muito importante que nos dá as características do anticristo no texto que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 3 e 4. E sugiro que você faça essa leitura em sala de aula para ter as características juntamente com seus alunos. O fato é que este anticristo será a mais completa personificação de Satanás e o seu mais autêntico representante, como nós lemos em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 9. Porém, ele se apresentará como se fosse Deus. A Bíblia, porém, ela o apresenta como sendo o iníquo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 8. E a sua influência será mundial, pois governará sobre todas as nações. Então veja, nós temos aqui nessa parte da visão de Daniel
indicativos acerca de um rei que vai assumir o comando mundial e que ele é considerado, à luz da nossa escatologia, como sendo o anticristo. E eu trago aqui algumas informações que constam na declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, para nós termos aqui algumas características do anticristo. Veja, diz-nos assim: suas características são as de um ditador mundial. É o último grande governo mundial da história, identificado em Apocalipse como a besta. A besta que surge do mar, vi surgir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, verso 1. É uma personagem que terá controle sobre 10 reinos. Ela representa o anticristo e o seu governo. Estes têm um mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Apocalipse, capítulo 17 e versículo 13. O mar é uma linguagem metafórica e indica as nações, povos e línguas. E a besta recebe do dragão, ali em Apocalipse, Satanás, poderes para dominar o mundo e, além disso, ela blasfemará contra Deus. Esta é a interpretação que nós temos dessa passagem. Agora é importante aqui você pontuar muito bem que o anticristo não será simplesmente uma ideia, um sistema. Ele implanta um sistema, mas na nossa linha escatológica, o anticristo será uma pessoa de carne e osso, uma pessoa real, uma pessoa com grande influência. E veja o que diz o verso 25 do capítulo que nós estamos estudando. E proferirá palavras contra o Altíssimo, isto é, ele vai blasfemar contra Deus. E destruirá os santos do Altíssimo, significa uma perseguição aos servos de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Aqui eu chamo a sua atenção, e é necessário você ter um cuidado nessa parte da lição, que veja que nós estamos estudando a partir de uma hermenêutica bíblica do livro de Daniel. E é claro, o livro de Daniel ele não está sistematizado enquanto uma escatologia, para nós termos uma dimensão de cada uma das fases escatológicas que nós acreditamos. Aqui nesse momento é importante você indicar e mostrar para o seu aluno que o versículo 25 diz respeito ao momento específico daquilo que vai acontecer. Que momento é esse? É o momento que é chamado de grande tribulação, nas fases que compreendem as últimas coisas. Observe, o verso 25 diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. Vale perceber que durante a grande tribulação, a nossa linha escatológica entende que a igreja do Senhor não estará nessa terra. Nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Aqui nós temos uma representação daqueles que durante a tribulação, inclusive judeus e também pessoas que não aceitaram a marca da besta e que reconheceram ali a Cristo como Senhor e Salvador. É nesse sentido que se emprega aqui essa palavra, santos. Veja, este anticristo, ele vai falar contra Deus e perseguir os seus seguidores, os seguidores de Deus, representando então santos, mártires e crentes advindos da grande tribulação. E como se destaca, a igreja do Senhor não passará por esse período. Na medida em que nós lemos essa passagem, nós temos também aqui algumas outras informações importantes. O anticristo tentará mudar leis e regulamentos, possivelmente tentando suprimir a religião e os princípios morais. Por um tempo, observa essa passagem, por um tempo e tempos e metade de um tempo, que é o que está descrito aqui na narrativa de Daniel,
diz-nos que o anticristo terá autoridade no mundo. O que esse período equivale? Quando a Bíblia diz aqui, um tempo e tempos e metade de um tempo, em que o anticristo terá autoridade. Esse período equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou também 1266 dias. E nós encontramos também referências paralelas em Daniel, capítulo 12, verso 7, capítulo 9, verso 27, e também Apocalipse 12, verso 14, e Apocalipse 7, 14. Então, o que se refere a esse período de 3 anos e meio? Compreende a metade dos 7 anos, ou seja, a tribulação é um período de 7 anos, mas nós temos um período inicial de 3 anos e meio, em que nós vamos estudar ainda o anticristo vai fazer um acordo com Israel. Há um período aí mais tranquilo. Após esse período, então, o anticristo, ele revela a sua natureza, a sua essência e, sobretudo, vai proferir palavras contra Deus e vai empreender uma perseguição ao povo de Deus. É nesse período que nós temos, então, a segunda parte da tribulação, e essa parte, especialmente, é chamada de grande tribulação. Pois bem, nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará acordo com Israel, mas não o cumprirá. Nós encontramos isso lá em Daniel, capítulo 9 e o versículo 27. Muita atenção em relação a essa referência. E aqui eu destaco esse ponto. Sempre há um paralelo aqui nas revelações do capítulo 7, também com as revelações do capítulo 9. Este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial sobre o mundo e os judeus. Mas aí nós temos um destaque muito importante nessa lição. Mas o Messias o dominará e quebrará o seu reino de mentira. E é exatamente aqui que nós entramos no terceiro e último tópico dessa lição significativa: o reino de Deus e o seu julgamento. Veja o que diz lá em Daniel, no capítulo 7, no versículo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Veja que aqui nós temos esse destaque no versículo 9 do capítulo 7, já antecipando o julgamento e o juízo divino sobre o anticristo. Aqui o que nós temos é o quê? A profecia nos revela que o juiz supremo, nesse julgamento, é o ancião de dias, que é aqui uma representação de Deus com cabelos brancos e vestes brancas. O tribunal divino, apresentado no 7º capítulo de Daniel, revela que Deus julgará a pequena ponta, ou seja, o pequeno chifre que é o anticristo, e proferirá o veredito final contra o 4º animal, que representa o Império Romano. Este é o ponto culminante da visão de Daniel, onde o Altíssimo avalia e julga a crueldade e a maldade das nações deste mundo. Veja que interessante aqui, então, Daniel apresenta aquilo que vai acontecer, mas ele dá esperança, demonstrando o poder de Deus e o seu juízo vindouro. Veja o que nós temos aqui nos versículos 13 e 14 de Daniel capítulo 7, para nós termos atenção. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será
destruído. Nós temos um indicativo do quê? Nós temos uma revelação, portanto, do juízo de Deus, demonstrando, sobretudo, a supremacia de Jesus, julgando essas nações. A Bíblia vai dizer, inclusive com referência lá no Novo Testamento, que Jesus, ele é chamado como o Filho do Homem, que recebeu todo o poder e autoridade. Seu domínio é eterno. Veja que nós temos também uma referência em Apocalipse. Este versículo terá sua consumação em Apocalipse 11:15, onde lemos: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Veja como isso é interessante. Então, mais uma vez, nós temos a conexão aqui entre a visão de Daniel com aquilo que foi revelado no Apocalipse. E nós temos também, se Cristo reina, o seu povo também reinará com ele. Porque veja o que está no capítulo 7 e no versículo 18 de Daniel. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, e de eternidade em eternidade. E nós temos também uma declaração no verso 27 que diz assim: O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E com isso, nós vamos chegando ao final dessa lição. Uma lição, obviamente, profunda, que exige cuidado, que exige a busca de informações com base bíblica sólida e também com referências teológicas profundas, com base nos nossos autores, os nossos principais teólogos e também com base na nossa declaração de fé. O que nós chegamos à conclusão é que nós temos realmente o deslinde desses reinos, desses impérios mundiais, que culmina lá no anticristo, mas a palavra final está com Deus e a majestade pertence a Cristo. Aplique isso e lembre e traga a partir desta lição esperança e convicção para os seus alunos. Que Deus abençoe a tua vida. Até a nossa próxima aula.